Parte 6: A reformulação do argumento de Hume contra os milagres, proposta por Anthony Flew. Três variações do argumento de Hume contra os milagres continuam com alta reputação entre alguns dos filósofos contemporâneos mais respeitados. No seu artigo intitulado Milagres, publicado pela Enciclopédia de Filosofia, Anthony Flew argumenta contra os milagres com base na impossibilidade da sua repetição. De acordo com seu ponto de vista, o argumento de Hume, na verdade, deve ser construído da seguinte forma: 1. Todo milagre é uma violação de uma lei da natureza. 2. A evidência contra qualquer violação da natureza é a evidência mais forte que se pode apresentar. 3. Portanto, a evidência contra os milagres é a que prevalece. Flew insiste que Hume estava, em primeiro lugar, preocupado não com a questão do fato, mas com a da evidência. O problema era como a ocorrência de um milagre poderia ser provada, e não se tais eventos poderiam mesmo ter ocorrido. Mesmo assim, Flew acrescenta: a nossa única base para a caracterização de uma ocorrência relatada como sendo miraculosa é ao mesmo tempo a nossa razão suficiente para declarar que ela é fisicamente impossível. Mas poderíamos perguntar: por que as coisas são dessa maneira? Porque um historiador crítico, quando confrontado com algum relato miraculoso, normalmente o descarta de forma imediata? Com que base os historiadores críticos descartam os milagres? Flew responde: para justificar o seu procedimento, ele terá que apelar exatamente para o princípio que Hume previamente propôs: a impossibilidade total ou a natureza miraculosa dos eventos atestados precisam, aos olhos de todas as pessoas racionais, e por si mesmas ser consideradas como refutação suficiente. Em suma, mesmo que os milagres não sejam logicamente impossíveis, eles são cientificamente impossíveis. Pois é só e precisamente pela suposição de que as leis vigentes nos nossos dias também estiveram vigentes no passado, que possamos interpretar racionalmente os detritos ou fragmentos do passado como evidências e, a partir deles, construir o nosso relato a respeito do que na verdade aconteceu. Com relação à acusação de que esta abordagem de uniformização da história é irracionalmente dogmática, Flew responde com o que é realmente o cerne da sua amplificação do argumento de Hume. Por um lado, como Hume insistiu do princípio ao fim, a possibilidade de milagres é uma questão de evidência e não de dogmatismo. Além disso, a proposição que alega a ocorrência do milagre será singular, particular e no tempo pretérito. Proposições desta espécie não podem mais ser diretamente testadas. É isso que concede as proposições de primeira ordem, isto é, as que são gerais e repetíveis na sua maior força lógica. Com isso em mente, o argumento de Flew pode agora ser construído desta forma: 1. Os milagres são, por sua natureza, particulares e não repetíveis. 2. Os eventos naturais são, por sua natureza, gerais e repetíveis. 3. Agora, na prática, as evidências a favor do geral e repetível são sempre maiores do que aquelas a favor do particular e não repetível. 4. Portanto, na prática, as evidências contra os milagres serão sempre maiores do que aquelas a favor deles. Com estas afirmações, fica claro que, para Flew, a generalidade e a repetibilidade no presente são as coisas que conferem aos eventos naturais mais valor de evidência do que os milagres. E como, obviamente, no futuro as coisas continuarão a ser desta forma, as evidências contra os milagres sempre serão maiores do que aquelas em favor. Uma avaliação da reformulação do argumento de Hume contra os milagres proposta por Flew. Existe uma linha que une os argumentos de Flew e de Hume. Ambos são baseados no que se pode chamar de princípio da repetibilidade, que postula que a evidência a favor do que ocorre de forma repetida é sempre maior do que a evidência para aquilo que não é facilmente repetível. Como os milagres, por sua própria natureza, se constituem em anomalias, as evidências contra eles é ainda maior.
Entretanto, como há alguns traços distintos das duas abordagens, separaremos a nossa avaliação da formulação de Fleu. Primeiro, assim como Fleu, a maior parte dos naturalistas da nossa época apresenta uma certa abertura para algumas singularidades não repetíveis. Muitos astrônomos contemporâneos acreditam na origem singular do universo a partir do Big Bang. E quase todos os cientistas acreditam que a origem da vida neste planeta é um evento singular que jamais voltou a se repetir aqui. Na verdade, todos os cientistas naturalistas acreditam que o surgimento da vida a partir da não-vida é, por si só, uma anomalia e que não está mais sendo repetida. Entretanto, se o argumento de Fleu contra os milagres estiver correto, então concluímos que também é errado que os cientistas acreditem nestas singularidades, que muitos deles considerem eventos naturais. Ou seja, o argumento de Fleu contrário ao sobrenaturalismo acabaria por eliminar algum dos próprios pressupostos naturalistas. Segundo, a ótica de Fleu está subordinada à sua própria visão crítica dos teístas, ou seja, considera que o seu ponto de vista está acima de qualquer crítica externa. Não importa a qualidade dos fatos contrários que possam ser apresentados, pode até mesmo uma ressurreição. Fleu, até mesmo contrariando as alegações de Hume, seria obrigado a acreditar que não se trata de um milagre, pois ele argumentaria: para as pessoas não religiosas, a ausência de qualquer evento ou série de eventos concebíveis cuja ocorrência seja admitida por pessoas que se consideram sofisticadamente religiosas e tida como base suficiente para declarar a inexistência de qualquer tipo de divindade. Em suma, a sua acusação é de que a crença das pessoas religiosas é, na verdade, impossível de ser contrariada. Mas, de maneira semelhante, poderíamos perguntar-me, remodelando as suas próprias palavras, o que seria preciso acontecer ou já ter acontecido que serviria para refutar o seu antissobrenaturalismo? A resposta de Fleu seria que nenhum evento neste mundo poderia fazer com que ele abdicasse do seu naturalismo, pois ele responderia que a evidência contra os milagres é sempre maior do que a evidência a favor deles. Também não ajudaria se Fleu alegasse que seu antissobrenaturalismo poderia ser refutado em princípio, mas jamais na prática, com base de que na prática a evidência sempre será maior para os eventos reproduzíveis. Ele certamente teria que permitir ao reísta a alegação de que, em princípio, a existência de Deus é refutável, mas que, na prática, nenhum evento pode contrariar a sua existência. O fato de Fleu e outros não teístas se ocuparem na tentativa de refutar a existência de Deus, argumentando a partir do rito da existência do mal no mundo, revela o seu verdadeiro interesse. Na prática, o que realmente lhe interessa é a falsificação das ideias. Parece-nos que não é possível coadunar as duas coisas. Se o naturalismo for irrefutável na prática, a fé em Deus ou nos milagres também pode ser igualmente irrefutável na prática. Por outro lado, se o sobrenatural jamais pode ser comparado na prática, temos que o naturalismo também não pode. E sempre possível ao teísta alegar que Deus é a causa última de cada evento natural proposto. O teísta poderá insistir que todos os eventos naturais, isto é, aqueles que são naturalmente repetíveis, são o modo pelo qual Deus normalmente opera, e que os miraculosos são o modo pelo qual ele opera em ocasiões especiais. Entretanto, sobre o ponto de vista de Fleu, na prática, não há modo de refutar esta fé teísta. Como já vimos, da mesma forma como Fleu alega que o naturalismo é irrefutável na prática, também o teísta poderia fazer a mesma reivindicação para si, pois, não importando quais eventos, reproduzíveis ou não, sejam apresentados no mundo natural, o teísta sempre poderá alegar: Deus é sempre a causa última para isto. E com base nos pressupostos de Fleu, nenhum naturalista poderia refutar esta afirmativa. Terceiro, a suposição de Fleu de que o reproduzível sempre supera o não reproduzível como forma de evidência está sujeita a sério questionamento. Se fosse assim, então, como mostrou Richard Whatley, veja
não se poderiam acreditar na historicidade de eventos fora do comum ocorridos no passado, nenhum dos quais pode ser absolutamente reproduzido. Na verdade, se na prática a repetibilidade for o verdadeiro teste para as evidências de primeira ordem, não se deveria acreditar que os nascimentos ou os falecimentos que observamos ocorrem de verdade, pois tanto o nascimento quanto a morte de uma pessoa são ambos eventos não reproduzíveis na prática. Da mesma forma, até mesmo a geologia histórica é não reproduzível na prática, assim como é a história do nosso planeta. Dessa forma, se Fleu estivesse correto, a ciência da geologia deveria ser eliminada. A verdade é que, como bem observou o professor Stanley Jacques, os cientistas não rejeitam as singularidades não reproduzíveis no primeiro momento. Para a sorte da ciência, os cientistas raramente desconsideram relatos a respeito de casos inusitados, alegando coisas do tipo: este caso não pode ser diferente dos outros 1000 casos que já investigamos. A resposta firme do jovem assistente: mas, senhor, e se esse for o 11º caso? É precisamente a réplica que deve ser dada no caso de fatos considerados suspeitos em função do seu caráter miraculoso. Objetivamente falando, portanto, se o naturalista força os seus argumentos a ponto de eliminar a possibilidade dos milagres, ele, por implicação, também está eliminando a base para a sua própria argumentação. Se ele os qualifica de forma a incluir todos os dados naturais e científicos que desejar, está reabrindo a porta para os milagres. Entretanto, o fato de um evento ser incomum não significa necessariamente que ele seja sobrenatural, mas somente que o milagre não pode ser descartado por ser incomum. Conforme vimos, para que um evento seja qualificado como um ato sobrenatural de Deus, é preciso haver 1. Um Deus, conforme ele é, entendido dentro da estrutura teísta. 2. Alguns indicativos sobrenaturais da parte de Deus neste evento, tal como uma dimensão moral, teológica ou teleológica. Não se pode identificar as impressões digitais de Deus em um evento gerado por Deus sem antes conhecermos como são as suas digitais. Para Spinoza, um axioma é um princípio, uma proposição ou máxima autoevidente a partir da qual outras verdades podem ser deduzidas. Consequentemente, todas as verdades devem ser autoevidentes ou dedutíveis a partir disso. Mendigar a pergunta ocorre quando o argumento presume o que se quer provar. Epistemologia é o estudo dos métodos e bases do conhecimento, especialmente no que se refere aos seus limites e validade. Em sentido amplo, é a teoria do conhecimento. Este princípio advoga que a evidência e eventos que se repetem diversas vezes da mesma forma é sempre maior do que os outros não se repetem. Outras objeções aos milagres são infrutíferas. Obviamente, existem outras objeções aos milagres. Entretanto, nenhuma delas é efetiva na sua tentativa de eliminar a possibilidade dos milagres. Na verdade, a única maneira de refutar verdadeiramente a possibilidade de um milagre seria refutar a existência de Deus, algo que os antiteístas já descobriram que é uma árdua tarefa. Todo argumento proposto sempre se baseia em premissas injustificadas, não comprovadas ou autodestrutivas. Mas, se não se pode refutar um Deus teísta, então concluímos que os milagres são realmente possíveis. Considere a lógica a seguir. 1. O teísmo torna possível a existência dos milagres. 2. Não se conseguiu provar que o teísmo é impossível. Na verdade, ficou demonstrado que o teísmo representa um posicionamento coerente. E 3. Portanto, não se conseguiu provar a impossibilidade dos milagres. Sendo este o caso, o pressuposto sobrenatural da teologia evangélica é sólido. Capítulo 4. A revelação. O pressuposto revelacional. Outro pressuposto fundamental da teologia evangélica é a revelação. Se Deus não se mostrou, como poderia ser conhecido por nós? Mas Deus escolheu apresentar-se a nós, e a este ato de descobrir-se a si mesmo chamamos de revelação. De acordo com a teologia evangélica, Deus revelou-se a si mesmo de duas formas: a revelação geral, na natureza, e a revelação especial, nas Sagradas Escrituras.
Os pré-requisitos para a revelação divina. A revelação divina não é possível sem que pelo menos 3 elementos fundamentais estejam firmados. Demonstrar que uma revelação dessa espécie entre um Deus infinito e um Deus finito é de fato possível. O meio pelo qual a revelação é possível. Para que uma mente infinita possa se comunicar com mentes finitas, é preciso de alguns quesitos sejam atendidos. Inicialmente, é preciso haver um princípio racional comum a ambas partes. Como pode ser mostrado que as leis básicas da razão estão baseadas na natureza de Deus, que é o ser racional por excelência. Elas são comuns tanto a Deus quanto às criaturas finitas. Assim, uma condição necessária para a revelação divina já foi atendida. Além disso, já que tanto o sentido objetivo quanto a verdade objetiva são possíveis, temos atendido a outra condição necessária. E o fato de haver uma analogia entre Deus e a criação mostra que a comunicação entre uma mente infinita e uma finita é possível. Fica também demonstrado que pode haver similaridade entre o entendimento de Deus e dos humanos criados à sua imagem e semelhança. Sendo este o caso, todas as condições básicas necessárias para a revelação divina estão atendidas. A condição suficiente para a revelação divina, obviamente, é a vontade de Deus. A filosofia demonstra que a revelação divina é possível, somente a realidade manifesta que ela é real. Como a realidade da revelação especial de Deus através das Sagradas Escrituras será discutida posteriormente, concentraremos a nossa atenção aqui na revelação geral e na forma como ela se relaciona com a revelação especial. A revelação geral de Deus. A revelação geral diz respeito à revelação de Deus por intermédio da natureza, em oposição à sua revelação dada na Bíblia. Mais especificamente falando, a revelação geral é manifesta em várias áreas, por exemplo, na natureza física, na natureza humana e na história. Em cada um dos casos, Deus revelou algo específico a respeito de si mesmo e do seu relacionamento com a criação. A revelação geral é parte integrante da apologética cristã, já que se constitui nos dados a partir dos quais os teístas constroem seus argumentos a favor da existência de Deus. Sem ela, não haveria base para a apologética. A revelação de Deus na natureza física. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, declara o salmista, Salmos 19, verso 1. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Salmos 97, verso 6. Jó também acrescenta: Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará. E as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Jó, capítulo 12, do verso 7 a 9. Paulo pregou aos homens: Convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou assim sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Atos capítulo 14, do versículo 15 a 17. Ele fez lembrar os filósofos gregos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos capítulo 17, verso 24 e 25. Paulo declara que até mesmo os pagãos permanecem culpados diante de Deus. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, verso 19 e 20. Diante disto, o salmista conclui: Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Salmos 14, verso 1. Deus se revela na natureza de duas formas básicas, como Criador e como sustentador. Ele é tanto a causa da origem quanto da operação do universo. O primeiro termo se refere a Deus como o originador de todas as coisas.
porque nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Deus fez o mundo, e ele também sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3. Ele criou todas as coisas e por vontade dele todas as coisas foram criadas. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Além de ser o originador, Deus é também sustentador de tudo. Ele não esteve ativo somente na origem do universo, mas também continua ativo na sua continuidade presente. O salmista se refere a essa segunda função divina quando declara sobre Deus: Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Salmo 104, verso 10 e o 14. A revelação de Deus na natureza humana. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 27. Consequentemente, podemos aprender algo sobre Deus a estudarmos os seres humanos. E como um ser humano é a expressão da imagem de Deus, é errado pôr termo à vida de um deles, e até mesmo amaldiçoar um dos nossos semelhantes. Uma pessoa redimida é alguém que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Paulo afirma que Deus fez isso para que os seres humanos buscassem o Senhor. Se porventura Tatiana pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram. Pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Atos capítulo 17, verso 27 a 29. Ao olhar para a criatura, podemos aprender algo sobre o Criador. Pois aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá, aquele que arguiu as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá? Salmos 94, verso 9 e 10. Mesmo Cristo, quando esteve em forma humana, foi descrito como imagem do Deus invisível. Deus se manifesta não somente na natureza intelectual dos seres humanos, como também na sua natureza moral. A lei moral de Deus está escrita no coração dos seres humanos. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. E como responsabilidade moral implica capacidade de resposta, o homem criado à imagem de Deus é também uma criatura moral livre. A revelação de Deus na história da humanidade. Por diversos motivos, a história humana pode ser chamada de história de Deus. A história são as pegadas de Deus nas areias do tempo. Paulo declarou que Deus agiu determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação das nações. Deus revelou a Daniel: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer, e até os mais baixos dos homens constitui sobre eles. Daniel, capítulo 4, verso 17. Deus também confidenciou a Daniel que a história humana está rumando para o seu objetivo final, que é o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Portanto, uma compreensão apropriada da história nos informará sobre o plano e propósitos de Deus. A revelação de Deus nas artes humanas. A Bíblia declara que Deus é belo, como é bela a sua criação. O salmista louva a Deus nas seguintes palavras: O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Salmos número 8, verso 1. Isaías contemplou uma amostra maravilhosa da formosura de Deus quando ele declarou: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías capítulo 6, verso 1. A Bíblia nos incentiva a adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Salomão nos indica que Deus tudo fez formoso em seu tempo. O salmista fala de Sião, a cidade de Deus, como sendo a perfeição da formosura. As coisas criadas por Deus são boas, da mesma forma que Ele é bom, e a bondade de Deus é bela. A criação é bela porque ela é um reflexo da beleza de Deus. Além de ser belo e criar um mundo belo, Deus também criou seres capazes de apreciar a beleza.
Da mesma forma que ele, estes seres podem criar coisas belas. Os seres humanos são, por assim dizer, subcriadores. Deus escolheu dotar os seres humanos com dons especiais de criatividade, os quais revelam algo da sua maravilhosa natureza. A revelação de Deus na música humana. Deus aparentemente ama música, já que ele foi o maestro do coro celestial na criação do mundo, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó capítulo 38, verso 7. Os anjos também entoavam continuamente o Ter Sanctus na sua presença. Santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, no versículo 3 e Apocalipse capítulo 4, no verso 8. Além disso, os anjos se reúnem em torno do trono de Deus e com grande voz declaram: Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse capítulo 5, verso 12. A irmã de Moisés, Miriam, encabeçou os israelitas triunfantes para a sua canção, depois de Deus lhe ter feito atravessar o Mar Vermelho. Davi, o salmista querido de Israel, criou um coral para o templo e escreveu muitas canções, os salmos, para lhe serem cantadas. Paulo admoestou a igreja para falar entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Efésios capítulo 5, verso 19. Aprendemos ainda mais uma coisa sobre a natureza de Deus através da voz humana. Ela é um instrumento musical ordenado por Deus. Até mesmo o sumo sacerdote judeu, quando adentrava o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, o fazia ao som dos sinos que levava na sua vestimenta. E o salmista ordenou que Deus fosse louvado com trombetas, harpa, lira, tamborins e símbolos. Salmo 150, verso 3 a 5. Os anjos tocam trombetas no céu, Apocalipse capítulo 8, no verso 2, e outros tocam harpas, Apocalipse 14, verso 2. A música também é tanto um dom quanto uma manifestação de Deus, e como o restante da sua criação, ela é uma expressão da sua glória. Mesmo tendo dado a sua revelação especial nas Sagradas Escrituras, Deus também preferiu manifestar-se por intermédio da revelação geral na natureza. A relação entre a revelação geral e a especial. Mesmo sendo a Bíblia a única revelação escrita de Deus, ela não se constitui na sua única revelação. Ela tem mais a nos declarar do que o que nela está contido. A sua revelação geral na natureza, no homem, na história, nas artes e na música proporcionam grandes oportunidades para contínuas explorações. A revelação geral, Deus como Criador, norma para a sociedade, meio da condenação na natureza. A revelação especial, Deus como Redentor, norma para a Igreja, meio da salvação nas Sagradas Escrituras.